Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que você vai assistir. Então, pessoal, hoje, dia 14/5, nós teríamos a nossa última aula da unidade curricular de fundamentos da eletrotécnica, tá? Então, seria uma parte mais conceitual sobre números complexos, sobre cálculo, né, de circuitos RLC, que é um conteúdo bem chatinho de instruir. Só que hoje eu vou participar de um workshop que está tendo aqui, né, para o pessoal da eletrotécnica, da automação, mecatrônica, eletrônica. Então a gente está fazendo essa semana, né, de workshop. Muito provavelmente a monitora já entrou em contato com vocês, já falou um pouco sobre esse workshop, passou aí o link de inscrição para vocês. Então hoje eu vou participar, né, como pessoal lá e não vou estar podendo participar ou ministrar essa aula EAD ao vivo. Então o que que eu vou fazer para que vocês não fiquem sem um conteúdo? Eu vou postar aqui para vocês uma web aula gravada de outra turma, exatamente sobre o mesmo conteúdo que eu iria ministrar aqui para vocês, tá? Então vai ser sobre números complexos. Depois eu vou fazer um exemplo, né, de um circuito RLC, que é utilizando ali resistor, capacitor, indutor, para que vocês não fiquem sem conteúdo, tá? E aí, na próxima semana, a gente já volta com uma nova unidade curricular, que seria Fundamentos da Mecânica, se eu não me engano. Imagino que seja, tá? Então, essa semana finalizamos. Caso surja alguma dúvida da web aula que eu vou disponibilizar, pode me mandar mensagem. Na semana que vem, se você quiser fazer alguma pergunta também relacionada ao conteúdo, estarei à disposição. E é isso, beleza? Então fiquem com a aula gravada e na semana que vem a gente volta, tá? E não se esqueçam, compareçam no workshop, né? Estarei lá apresentando alguns temas, né? Fazendo algumas perguntas, falando um pouquinho da minha experiência. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Números complexos. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Então, é sobre números complexos e números imaginários, tá? Então, quando a gente fala de elétrica, tem duas formas de representar os números. Tem a fórmula retangular e a fórmula polar, tá? Então, a gente agora saiu das correntes contínuas, né? De corrente CC, que a gente fala, e agora já vamos para as correntes alternadas, né? Que é o circuito CA, tá? Então, o circuito CA tem duas formas de representação, que é a retangular e a polar, tá? Então, ali ela caracteriza as ondas, né? Então, para começar, o que eu preciso que vocês estudem para que vocês consigam interpretar esse conteúdo com tranquilidade? Trigonometria, tá? E números imaginários, tá? Então, é importantíssimo que vocês reforcem esses conteúdos para que vocês consigam entender todas as formas, né, de expressão dos números e realizem com tranquilidade esses cálculos, tá? Então, estudem trigonometria e números complexos, tá? Lembrando que existem as formas polares e as formas retangulares. O que a gente precisa saber também? Sobre os planos cartesianos dos valores complexos. Então, ele é representado pelo eixo real, que é onde a gente expressa os valores de resistividade pura, né? Puramente resistivos, e os valores dos eixos imaginários, onde a gente expressa os valores de reatância capacitiva e indutiva, tá? Para quem não assistiu às aulas sobre reatância capacitiva e indutiva, é importante que vocês voltem lá na plataforma, assista primeiro aquelas aulas, depois retornem aqui para que vocês consigam entender esse conteúdo, tá? Então, duas formas de expressar, tá? Como é que a gente pode expressar esses valores? Então, a partir do momento que a gente tem um plano complexo, que é esse aqui, onde o eixo X é o eixo real e o eixo Y é o eixo imaginário, então é o plano complexo, né, que foi desenvolvido aí pelo Argand-Gauss, tá? Então, como é que a gente acha o ponto P? Então, a gente precisa ter a coordenada X e a coordenada Y, que nesse caso aqui, a gente chamou de A, que seria a coordenada X, e Y, que seria a coordenada X, da coordenada Y. E a gente vai, a partir do momento que a gente tem o ponto P, a gente consegue saber que o comprimento dessa reta
E o ângulo dessa reta? O ângulo que ela faz com o eixo real, tá? Então, é importante. Mas lembrem-se que não vai ser possível que vocês consigam entender esses conteúdos sem trigonometria, tá? Vocês vão conseguir fazer as atividades online? Vão. Por quê? Porque eu vou fazer junto com vocês. Mas se você quer se aprofundar mais, passar em algum concurso, é importante que vocês saibam trigonometria, beleza? Então, a gente vai conseguir desenvolver o comprimento e a inclinação. Comprimento esse que é o comprimento Z, né? Que está em módulo, por quê? Comprimento nunca é negativo, né? O comprimento é sempre positivo. E o que esse módulo faz? Esse módulo transforma qualquer número. Vamos supor que a gente está falando de -2. Se eu coloco ele em módulo, eu sei que vai sair 2. Então, ele transforma qualquer número, seja ele negativo, em número positivo. Então, comprimento é sempre positivo, tá? Não existe comprimento negativo. Então, beleza. Então, a gente já entendeu aqui interpretar, né? Então, a gente tem a componente A, componente B, a componente aqui do comprimento, né? Então, que outra coisa que vocês precisam estudar? É a parte de catetos, né? Então, na hora que vocês forem estudar trigonometria, vai ter lá o cateto oposto. O que é o cateto oposto? É o cateto que está oposto a esse ângulo. Se o ângulo está aqui, qual que é o cateto oposto? É esse tamanho aqui. E qual que é esse tamanho aqui? Qual que é esse tamanho aqui? É o tamanho B. E qual que é esse tamanho B? É o mesmo tamanho aqui, não é? Então, supondo que seja um número real, né? Então, supondo que seja um número real, a gente tem dois valores de tamanho aqui. Tem o valor A, pode ser dado em metros, né? Então, vamos supor que aqui esse tamanho aqui é 10 metros e o tamanho B seja 8 metros. Então, são números reais que a gente consegue expressar. E esse aqui é um valor de hipotenusa. Como é que a gente acha a hipotenusa? Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, Z, que no caso é módulo por ser comprimento, é igual a raiz de A mais B ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula, né? Para a gente achar a hipotenusa. Também vocês vão relembrar esses conteúdos quando vocês estudarem trigonometria. Não tem como eu passar aqui para vocês trigonometria, que assim a gente vai acabar se estendendo em um conteúdo que não é da nossa parte, a gente não vai conseguir fazer as atividades, tá? Então, eu espero que vocês deem uma pesquisada, né? Entendam o que é esse plano aqui, plano complexo, tá? Como é que a gente pode expressar o valor em retangular? Agora a gente está falando de números expressados da forma retangular. Então, a gente tem um valor A, que é o valor da distância aqui, né? Vamos supor que seja 10 metros, tá? Então, esse valor A seria 10 e o valor J, que é a distância desse plano aqui, supondo que seja 8 metros. Então, são números reais. Tanto A quanto B são números reais, tá? Então, pode substituir por qualquer valor, tá? Estando dentro dessa faixa. O que é esse J aqui, então? Se A e B é real, J é um número imaginário, tá? Quando vocês forem estudar sobre os números imaginários, vocês vão ver, né, que tem essa componente imaginária aqui. É só um número, um jeito que a gente representa esse eixo Y aqui, ó. Tá? Então, quando a gente for representar valores do eixo Y, a gente coloca um J primeiro, tá? Então, supondo que aqui seja 8, né? Então, como é que vai ficar? Z, como é que vai ficar a escrita na fórmula, na forma retangular desse conjunto aqui? É Z igual a 10 mais J. Quanto que agora a gente vai colocar, pessoal? É J o quê? A gente está representando aqui. Esse plano aqui a gente vai representar na forma retangular. É 10, que é o tamanho de A, JB. Qual que é o valor de B? Ajuda aí, pessoal. Qual que é o valor de B aqui, ó? Ninguém? É 8. Exatamente. Então, como é que eu representei esse plano aqui? Na forma retangular, né? Z, que é o valor que eu preciso, né? O que é esse Z aqui, pessoal?
É a impedância, tá? O que que é a impedância? É justamente o valor real e o valor imaginário, tá? Qual que é a componente imaginária desse valor aqui? É a componente B. Qual que é o valor real? Componente A. Quando a gente leva isso para circuitos, o que que a gente entende por valor de A? É a resistência. E qual que é o valor de B? É a reatância, seja ela indutiva, seja ela capacitiva. Então, a gente vai calcular a reatância e vai colocar no valor de B. Os valores de resistor a gente vai colocar em A, beleza? Conseguiram entender ou quer que explica novamente? Se ninguém falar, eu vou continuar, hein? Então, vamos para a próxima. Então, essa aqui é a forma retangular. E agora a gente vai explicar na forma polar, tá? Na forma polar, o valor daquele ângulo que a gente viu lá, ó, deixa eu até copiar aqui, ó. Então, isso aqui, a gente pode expressar esse gráfico de esse plano de duas formas. Tanto em termos de forma algébrica, que também é a forma retangular, né? Forma algébrica ou forma retangular, ou na forma polar, tá? Forma polar, a gente vai representar o mesmo o mesmo plano, na verdade, de outra forma. Que outra forma? A gente vai utilizar os termos da hipotenusa, que é esse valor que corta esse gráfico, né? E o ângulo que ela tem aqui, ó, embaixo, tá? O ângulo φ aqui, ó. Então, vai ser intensidade e o argumento do ângulo. A gente vai representar o mesmo plano, só que de duas formas diferentes, tá? Qual que é esse, relembrando, qual que é o valor aqui de baixo? É o valor dos resistores. Qual que é esse valor aqui? É o valor da capacitância, tá? Então, normalmente é XL menos XC. Por que XL menos XC? XL ele atrasa a onda e XC ele adianta a onda, tá? Quando você, se você, espero que tenham assistido a aula de reatância, né? Mas vai fazer mais sentido quando vocês assistirem a aula. Então, é o mesmo gráfico, a gente tem duas formas de representar esse gráfico, tá? Beleza. Vamos para a próxima. Aqui ele fala, né, como é que você pode transformar o A e o B em números em Z, né? Então, você pode tirar do seu plano um triângulo, tá? E nesse triângulo tem alguns métodos, né, da trigonometria que a gente pode fazer as conversões. Como que eu posso transformar a forma algébrica na forma polar? Então, aqui, ó, eu tenho, né, o plano, e eu tenho aqui o ponto B e o ponto A. O que que eu faço aqui? Acho o ponto P, né? Então, aqui eu tenho o ponto P. E aqui eu tenho o quê? A hipotenusa, que é a reta que vai até o ponto P. Tá? Como que eu posso achar esse valor aqui de Z? É assim, ó. Aquele é o valor de Z. Então, como eu posso achar o valor de Z? Eu posso fazer a raiz quadrada de A. O que é A? Pode ser um valor de tamanho, né? Vamos supor que é 10 e aqui é 8. Como que eu acho o valor de Z? Eu vou ter que fazer o cálculo aqui, né? Que é o quê? A raiz de 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quanto que dá isso aqui, pessoal? 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vou colocar uma raiz menor. 10 ao quadrado é 100, não é? E 8 ao quadrado é quanto? Aqui, ó, vamos colocar aqui. Raiz. Deixa eu ligar. Ver se vai dar certo, né? Raiz. Não, eu tenho que abrir novamente. Eu só abrir isso aqui. Então, aqui, ó, o que que eu faço? Raiz, coloco entre parênteses, né? Vai ser o quê? 10. Vou colocar dois parênteses, porque se eu colocar só um, ele vai sair da raiz. 10 ao quadrado, mais, parênteses de novo, 8 ao quadrado, fecha os dois parênteses. Então, eu tenho que, esse valor aqui é 12, aproximadamente
12, o quê? Metros. Se eu estiver tratando de metros, vai ser 12 metros. Tá? Então, qual que é o valor de Z aqui? É aproximadamente 12, tá? Que seria a distância. Beleza? Pessoal, conseguiram entender essa primeira parte? Como é que a gente acha o Z? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui. A gente substitui aqui, né, o valor de A e o valor de B na fórmula e acha o valor de Z. Conseguiram entender essa primeira parte? Alguma dúvida? Quer que explique novamente? Então, a gente achou o valor de Z. E agora a gente precisa do ângulo, né? Como é que a gente acha o ângulo? Então, é a tangente, né? Tangente, o que é a tangente, pessoal? É a tangente desse ângulo. Como é que a gente acha a partir da tangente? Então, a gente vai ter que utilizar as fórmulas trigonométricas. Ó, aí você vem aqui no Google e pesquisa, ó, fórmulas trigonométricas. Eu não espero que você saiba, mas espero que você consiga pesquisar, tá? Então, como é que é as formas trigonométricas? A gente pode colocar ela aqui, ó, para ficar mais fácil. Tá? Não é um conteúdo simples, esse aqui, tá? Mas espero que vocês assistam às aulas aí, se vocês quiserem passar em concurso, porque é assim que cai. Tá? Então, eu sei que a tangente de um ângulo, eu tenho que ter o cateto oposto e o cateto adjacente. O que é que eu expliquei para vocês que é o cateto oposto? Cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo, que é esse tamanho aqui. O que é o cateto adjacente? É aquele que está próximo ao ângulo. Então, ele vale 10 e o cateto oposto vale 8, tá? Como é que eu descubro esse ângulo? Por que que vai ser arquitangente e aqui só dá tangente? Porque eu quero o ângulo. Sempre quando eu vou fazer algum cálculo, ó, fazer um cálculo aqui para vocês. Vou fazer a tangente desses valores. Qual que é o valor de B? B é 8, né? E qual que é o valor de A? A é 10. Se eu procurar só dessa forma, eu vou ter um número que não representa ângulo, tá? Então, o que que eu quero? Ó, eu aperto Shift, tangente. Então, eu vou ser o arquitangente do valor de B, né? Qual que é o valor de B? 8, dividido por A, que é adjacente. O que que eu tenho aqui? O valor de ângulo. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele é de 38, né? 38,5 graus. Então, ele faz 38,5 graus aqui se eu tiver esse valor do plano cartesiano, tá? Então, é importante que a gente saiba aí. Para representar polar, a gente só precisa de Z e do ângulo, beleza? Conseguiram entender, pessoal? Quer que eu explique novamente? Pode prosseguir com os exemplos? Então, vamos para um exemplo aqui, tá? Então, o Z, que é a minha impedância, né, que eu falei para vocês, é a minha impedância. O que que é impedância? É a reatância indutiva menos a reatância capacitiva, tá? Tem uma aula sobre reatância aí também, tá? Então, ele tem essa característica, é A mais JB, que é o que a gente viu lá, né? Então, o que que eu defini aqui? Que o valor de A é 10 e o valor de B é 4. Então, como é que fica nosso ângulo aqui, pessoal? O que que vem aqui no eixo real? Qual que é o valor de A? Me ajuda aí, pessoal. O de A é 10. O de A é 10. E o valor de B? 4. E é 4, né? Então, o que que eu posso fazer aqui? Achar o ponto P, né? Então, eu acho o ponto P aqui e vou traçar aqui uma hipotenusa. É um valor de comprimento até eu chegar no ponto P. É uma reta, tá? E esse valor é o Z. Eu quero achar o Z e achar o ângulo para encontrar esse valor em termos de polar. Não é isso? Z e ângulo. Como é que eu acho o Z? Eu aplico o valor de A. Qual que é o valor de A? É 10, né? O valor de A. E esse 4 é o valor de B. Tá? 10 vezes 10, 10 ao quadrado, é 100. 10 vezes 10, 100. 4 vezes 4, 16. Então, o Z que eu encontrei é a raiz de 116. Raiz de 116 dá 10,77. Beleza? Conseguiu entender o primeiro passo?
a gente está transformando um valor em retangular em um valor em polar. Conseguiram entender o primeiro passo, pessoal? Primeiro a gente vai achar o z. Depois, o que a gente tem que achar? Me ajuda aí. Para transformar de retangular para polar, o que a gente tem que achar? O ângulo. Exatamente. Como é que a gente acha? Usando o arctangente, não é? Então, qual que é o valor de A? 10. E qual o valor de B? 4. Como é que a gente faz isso aqui na calculadora? É arctangente, né? Então é shift tangente de B. Qual que é o valor de B? Vai me ajudando aí, porque aí vai favorecendo o conhecimento de vocês. Qual que é o valor de B? 4, né? 4 dividido por quanto? Por A, né? Qual que é o valor de A? 10. 10. Então, como eu fiz o ângulo, quando eu fiz o arctangente, eu vou ter o valor do ângulo. Quanto que deu aqui? 21,801, né? Quanto que deu aqui? Exatamente o valor que eu calculei. Então, o ângulo que eu tenho é 21,801, tá? Eu sei que o Z é esse valor e o ângulo é esse valor. Então, a partir do momento que eu tenho o valor de Z e o valor do ângulo, eu tenho os valores que anteriormente estavam em forma retangular, agora em forma polar. É só eu montar, tá? Então, montando esse valor, né? Então, esse aqui está em forma retangular. Eu achei o Z, né? O módulo de Z, e achei o ângulo, tá? Então, isso aqui agora é forma. Então, esse valor é em forma polar a partir dos dados que eu tinha aqui na forma retangular, tá? Conseguiram entender essa primeira parte? Posso fazer o inverso agora já? Sim, pode fazer. Beleza. Então, vamos fazer o inverso. Então, aqui, né? Aqui é a equivalência dos dois. Então, vamos fazer o inverso. E aqui é o gráfico que eu tenho, tá? Então, eu tenho o Z, é o tamanho desse ângulo que eu desenhei lá para vocês. Aqui eu tenho o tamanho do eixo real, o tamanho do eixo imaginário, e aqui eu tenho o ângulo, tá? Esse valor aqui é de ângulo. Então, ele tem 21 graus com o eixo real, tá? E como é que eu faço para descobrir agora da forma polar para a forma retangular, ou forma algébrica? Eu tenho que pegar aquelas fórmulas, né, de trigonometria, né, que eu falei para vocês, né? Então, você pega seno, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que cateto oposto e hipotenusa são todos números reais, tá? Cosseno é todos valores de ângulo, tá? Então, o que você faz? Você manipula a fórmula para descobrir o A. Então, eu tenho aqui, né, um ângulo, um plano, na verdade, e eu tenho aqui os valores de A e B. E aqui eu tenho a hipotenusa. E aqui eu tenho o ângulo, aqui eu tenho o valor de B, aqui eu tenho o valor de A, aqui eu tenho o valor de Z. Então, se eu quero achar o valor de A e de B, o que eu faço aqui? Eu posso utilizar o cosseno, para achar o valor de A. Por quê? Eu pego o meu valor da hipotenusa, jogo para cá e acho o valor do cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É justamente esse valor de A aqui, ó. Tá? E eu posso usar o seno para achar o cateto oposto. Por quê? Eu pego esse valor de hipotenusa que estava dividindo, passo para cá multiplicando e vou ter o cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? O valor de B. Tá? Então é dessa forma que você vai fazer. Você tem a hipotenusa e tem o ângulo. Você consegue achar os valores de A e B. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Ele usou os mesmos valores. Então a gente pode fazer isso aqui na calculadora. Como é que a gente faz? Então, eu quero descobrir o valor de A. Eu tenho o ângulo aqui, né? Eu tenho aqui. Deixa eu colocar de outro jeito. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho o valor de... Eu quero descobrir o A e B. Eu tenho só o quê? O Z e o ângulo. Então, eu tenho o Z, né? Quanto que vale meu Z aqui? Qual que é o comprimento dessa reta? 10. 10
21,77. E qual que é meu ângulo? 21,801. Então, agora eu posso calcular, né? Eu tenho aqui o valor da minha reta e do meu ângulo. Agora eu consigo calcular. O que eu posso fazer? Posso utilizar aqui, ó. Vamos montar essa... Então, vai ser 10,77 vezes o cosseno de 21,801. Então, o que eu tenho aqui? 9,99999. Então, ele arredondou para 10, né? Então, ele dá algum valor bem próximo de 10. Então, o que eu descobri aqui? O valor daqui de baixo ou o valor daqui de cima? De baixo. Então, aqui eu descobri que é 10. E o que eu faço na outra? Aplicar a outra fórmula. O que eu posso fazer aqui? 10,77 vezes o seno do ângulo. Qual que é o ângulo? 21 ponto. Pessoal, quando não for perguntar, desliga o microfone, por gentileza. Valeu. Então, deu 3,9999. Então, ele aproximou de 4. Então, eu sei que aqui vale 10 e aqui vale aproximadamente 4, que é o que justamente a gente já tinha feito, tá? Conseguiram entender até aqui? Tudo certo? Professor, esse só fez arredondou aí, isso não pode ser considerado erro, não? É porque assim, quando eu peguei esses valores aqui, eu peguei arredondado, tá? Então, se eu quiser arredondar aqui para deixar com esse valor, como ele é de 0,9, para mim arredondar, eu vou ter que aumentar um pouquinho, tá? Mas o valor exato eu não vou conseguir, porque eu arredondei esse aqui. Se ele tivesse mais casas aqui para frente, quando eu fizesse esse cálculo aqui, ia dar exatamente 10, tá? Mas isso aí não conta como um erro exorbitante, não, né? Quando eu vou corrigir uma atividade, eu conto ali mais ou menos uns 2% de erro. Então, se você errar ali, se você colocar 9,9 e alguém colocar 10,1, eu sei que foi por conta do arredondamento, beleza? Então, eu não tiro nota por causa disso, não. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui tem um exercício, né? Então, de que jeito que ele deixou aqui o número para nós? Polar ou retangular? Polar. Aqui, ó, tem um J. Não, aqui ele deixou na forma retangular. Lembrando que... Lembrem desse formato aqui, ó. Polar, ele tem um J. Ou retangular, ele tem um J. Polar, ele tem um ângulo, tá? Então, lembrem do ângulo. Quando a gente fala de polar, lembra desse ângulo aqui, ó. Tá? Se ele tiver um ângulo, ele é polar. Se ele não tiver ângulo, ele é retangular. Então, voltando lá. Novamente. Aqui está na forma polar ou retangular? Tem um J retangular, né? Então, esse 500 aqui é o valor de quê? A ou B? Eu faço isso aqui justamente para vocês lembrar. De B. Não, isso aqui é o valor de A. Tá? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar novamente. Quando ele não é acompanhado do J... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. O número que não é acompanhado de J é o valor de A. O número que é acompanhado de J é o valor de B. Voltando lá. E agora? Esse 500 está acompanhado de J ou não? Não. Então é o A, né? Esse aqui está acompanhado de J, esse aqui é o B. Beleza? Então você aplicou, né? Você colocou aqui, ó, 500 ao quadrado. Aplicou essa fórmula. E aqui é 94,248 ao quadrado. Você fez a conta aqui, você vai achar o valor. E esse aqui você vai fazer a conta também, do mesmo jeito. Qual que é o valor de B? Vocês não lembram? Valor de B? 94. 54. E o valor de A? 500. 500. Então, você vai fazer essa conta aqui, da mesma forma que eu fiz aqui na calculadora. Ó, vamos fazer só essa primeira, vou fazer só a segunda, vou fazer a primeira não. O que eu quero? Eu quero o ângulo, né? Quando eu quero o ângulo, eu tenho que usar o arc. Como é que eu faço o arc aqui nessa calculadora? Aperto o Shift na tangente aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? 94,248
dividido por 500. Dividido por 500. Quanto que deu? 10,77. Isso aqui é graus, tá? Então, eu vou ter o resultado desse e o resultado desse, tá? Quando eu fizer esse cálculo, eu vou chegar aqui, né? 10,65. O que eu fiz deu quanto? 10,67, tá? Mas é por conta de arredondamento. Então, 10,65 e esse valor aqui, né? Ele fez o quê? 500 ao quadrado mais 94,248 ao quadrado. Deu esse valor aqui, ó. Estudo na raiz deu esse valor. Então, aqui ele está representando na forma polar, tá? Então, é 508,805 com ângulo de 10,65 graus. Fechou? Conseguiram entender aí? Mais ou menos. Quer que explica de novo? Tem problema não. É bom, professor. Seria bom. Seria bom dar uma pincelada. Oi? Seria bom dar mais uma pincelada. Então vamos lá. Ó, vamos começar aqui da parte que você tem que entender quais são as formas, tá? Então toda vez que você vê esse jeito aqui, essa forma de expressar um número, ele está expressado na forma retangular, tá? Por quê? Porque a gente está expressando em termos de A e em termos de B, tá? O B sempre é acompanhado dessa componente imaginária. Lembrando que, por que ele é acompanhado nessa componente imaginária? Vocês vão estudar lá em números imaginários, porque ele está no eixo dos imaginários, tá? Lembra que A é sempre do eixo do real e B é sempre no eixo dos imaginários. Então, a gente vai ter que diferenciar o que está disponível aqui no eixo A e o que está disponível no eixo B. Beleza? Então, a gente tem essa forma de demonstrar. Beleza? Forma polar, ele tem essa característica. Então, é sempre essa hipotenusa aqui, ó, esse valor de hipotenusa, né? Temos os catetos e esse aqui é o valor da hipotenusa e um ângulo, tá? Toda vez você vai encontrar ele dessa forma. Hipotenusa e o ângulo que representa ele. Essa aqui é a forma polar. Beleza? Então, vamos lá para o nosso exemplo novamente. Vou fazer aqui, ó, passo a passo. Então, aqui a gente tem uma representação retangular. Por que retangular? Porque ele está expresso em J. Então, esse aqui é o valor de A, esse aqui é o valor de B. E como é que a gente pode desenhar isso? A gente vai ter um valor de A, um valor de B. Qual que é essa distância? Qual que é o valor de A? 500. Qual que é o valor de B? Eu vou colocar só 94 aqui, tá? Então, o que que a gente faz? Como é que a gente... o que que a gente utiliza como ferramenta para descobrir... para a gente transformar, na verdade, né? Esses valores de retangular para polar. Você vai ter que desenhar um gráfico aqui, descobrir o ponto P, né? Que é o valor da reta desse com a reta desse. Você vai traçar um valor aqui de hipotenusa, né? Que é um valor de reta. E aqui é o valor de Z, tá? E aqui embaixo, esse valor, dependendo do numeral que tiver no A e B, ele vai ter um ângulo, tá? Então, para representar de forma polar, eu tenho que descobrir esse tamanho de reta e esse ângulo aqui que ele forma. Beleza? Até aí, tudo bem? Como que eu descubro o Z? Aí eu tenho que ir para a fórmula, tá? Então, eu vou para essa fórmula aqui. O que que eu faço? Eu sei o valor de A e sei o valor de B. Então, eu aplico ele nessa fórmula aqui. Qual que é a fórmula? A ao quadrado, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E como é que eu descubro o ângulo? É a tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que é o cateto oposto? Então, se o meu ângulo é aqui, o que está oposto ao ângulo? É justamente esse tamanho aqui, não é? Então, qual que é o tamanho dessa altura aqui? Não é esse valor aqui de 94? Qual que é o ângulo adjacente? Então, qual que é o ângulo que está grudado aqui? É o A, tá? Então, eu sei que vai ser o A aqui, ó. Então, o que que eu faço aqui? Divido 94,248 por 500. Então, eu vou fazer isso na minha calculadora, né? Então, ó, arquitangente
tá? Dos valores que eu tenho. Qual que é o valor que eu tenho? De B e A. Então, é 94,248 dividido por 500. Vou fazer isso na calculadora. Aí eu vou achar o ângulo aqui. Qual que é o ângulo que ele me deu? 10,67, tá? Então, eu tenho o ângulo. Meu ângulo aqui é 10,67. É o meu ângulo. E qual que é o valor desse comprimento? Através dessa fórmula aqui, tá? Posso fazer ela aqui também, ó. Então, eu sei que a raiz de quê? A ao quadrado, fecha parênteses, mais B ao quadrado. B ao quadrado. Ponto 248 ao quadrado, fecha parênteses. Qual que é o valor que eu tenho? 508. Então, depois que eu substituir aqueles valores na fórmula, eu tenho 508,800 e alguma coisa, tá? Então, eu tenho os dois valores. Agora, eu posso, a partir do momento que eu tenho esse retangular, eu consigo achar o valor polar dele. Qual que é o valor polar dele? Não é Z e o ângulo? Qual que é o Z que eu achei pelo cálculo? 10,67. Não, o Z, né? O valor do comprimento. Ah, não, Z. 508. Z é o 10,67 é o ângulo, né? E o ângulo desse plano aqui é 10,67. Fechou? Então, esse aqui é o mesmo valor desse aqui de baixo, só que é representado de forma diferente. Não é o mesmo valor? Não é o mesmo ângulo? Só que com mais informações? É a mesma coisa. Só que é duas formas de expressar diferente. Beleza? Conseguiram entender? Depois se reassiste. Vou falar. Depois reassiste essa aula que vai fazendo mais sentido, né? Conforme você vai visualizando, tá? E aqui ele tem uma forma ao inverso, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Esse número aqui está expresso em quê? Polar ou retangular? O que eu tenho aqui? Polar, né? Eu tenho um ângulo aqui, né? Então, é o valor de Z e o valor do ângulo. A partir disso, eu tenho que voltar lá nas definições de trigonometria. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então, eu tenho que pegar essas fórmulas de trigonometria e aplicar aqui, tá? Então, eu vou aplicar aqui. O que eu faço? Eu tenho o valor de Z, né? O que é o Z? É a minha hipotenusa. Aí, eu quero achar o cateto oposto. O que eu faço com o valor que está dividindo? Passo multiplicando, não é? Então, se eu tenho o ângulo e tenho o valor da hipotenusa, eu consigo achar novamente o valor do A. Se eu tenho o ângulo, né, que o ângulo é esse, e o valor da minha hipotenusa, eu consigo achar o B, que são os valores inversos, né, daquele que eu já tinha achado. Beleza? Então, a priori, tá, ele tem essa característica, tá? Eu não espero que vocês consigam entender tudo nessa aula, mas espero que vocês reassistam essa aula e toda vez que você for assistindo vai fazendo sentido. Inclusive, né, preciso também que vocês estudem aí sobre a trigonometria e cálculo de números... Oxe, já esqueci. Números complexos, tá? E imaginários. Beleza, então a partir desse momento, a gente vai saber agora por que eu tenho que expressar esses valores em polar e retangular. Por quê? Ó, porque existem as somas, a subtração, a adição e soma, subtração, multiplicação e divisão. E para cada um desses, fica melhor eu fazer com um tipo, tá? Por quê? Ó, então, se eu quiser somar e subtrair, soma e subtração, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar forma retangular, tá? E se eu quiser multiplicar e dividir, eu utilizo na forma polar. E eu vou te mostrar por que a gente utiliza dessa forma,
Tá? Deixa eu colocar só um. Por que que eu utilizo dessa forma? Porque, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho dois valores aqui, ó. Eu tenho que eu tenho 25 com um ângulo de 10 multiplicado por 15 com ângulo 30. Para mim fazer a multiplicação disso aqui é muito mais fácil. Por quê? Eu tenho que multiplicar esses valores aqui, ó. Multiplicar esses valores e somar esses valores aqui. Quanto que dá? 25 vezes 15 e 10 mais 30. Qual que é o valor da multiplicação desses números polares? Vai fazendo aí que eu vou fazendo outro exemplo aqui para vocês. De divisão. Vai fazendo aí, pessoal. Vou responder essa não. Vocês assimilaram agora o método passado para frente de crianças. O método para frente vai passando de 5 Alguém já fez? Vai ficar sem resposta, hein? E aí, pessoal? Me ajuda aí a responder essa questão. Quanto que deu aqui? 25 vezes 15? 375. 365. 75. 70? Isso. 375. E qual que é o ângulo? A soma desse 40, né? 40 graus. Tá? Então, você viu tanto que é fácil multiplicar esses valores? Se fosse para a gente utilizar retângulos, a gente ia ter que multiplicar termo por termo, ia chegar no número de i elevado a 2, aí a gente ia ter que falar sobre números complexos. É muito mais complexo a gente fazer. E na divisão é mais fácil ainda. O que a gente faz? Nós pega esse, divide, pega esse valor, divide com esse, e esse valor menos esse aqui. Quanto que dá 30 dividido por 10? 3. 3. 15 menos 20? Menos 5, né? Menos 5, exatamente. Então, a gente tem um ângulo de menos 5. Lembrando que é 15 menos 20. Como o valor de menor é maior, né, teoricamente, então a gente deixa aí e conserva o de maior valor, tá? Então, multiplicação e divisão é dessa forma aqui. Alguém tem alguma dúvida? Então, a gente está trabalhando com polar, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com retangular na soma e subtração. Então, a gente vai somar... Aqui, ó, eu defini que temos um valor de retangular que é 6 mais 5i, ou vou colocar aqui em termos de j. Então, é 6 mais 5j, tá? Então, como é que a gente coloca aqui? Vou colocar aqui direitinho, tá? Então, aqui é j. Então, é 6 mais 5j mais 2 menos 2j. A gente vai somar os termos iguais e somar os termos iguais aqui. Quanto que dá isso aqui? 6 mais 2, 8, né? E o outro? 5 menos 2. Quanto que dá? Menos j. Menos j dá mais j3, né? Por quê? O termo 5 é maior. Mais j3. E quando a gente vai subtrair? Então, aqui, ó, eu tenho 6 mais 5j menos 2 menos 2j. O que eu faço aqui? Tem que ficar atento ao sinal. Por quê? Porque essa conta fica aqui, ó. 6 menos 5j, menos com mais. Menos vezes mais. Menos. E menos com menos. Mais, né? Fica Menos, positivo.
Menos vezes menos, mais J. Aí a gente vai fazer da mesma forma. 6 com 6, 8. 5 mais... Não, aqui a gente já fez errado, ó. 6 menos 2. 6 menos 2, 4. 6 menos 2, 4. E 5 mais 2, 7. 7J. Você viu tanto que é fácil somar e subtrair? Quando a gente está falando de retangular, então por que a gente usa dessas duas formas? Porque quando a gente for fazer o exercício, vão ter momentos que a gente vai precisar somar e vai ter momentos que a gente vai precisar multiplicar, tá? Então, no momento que a gente precisar multiplicar, a gente vai utilizar polar, multiplicar ou dividir, a gente vai utilizar polar, e no momento que a gente for somar, a gente vai utilizar na forma retangular, tá? Então, lembrando aí, por que a gente utiliza isso dessa forma, tá? Porque a gente vai ter que fazer algumas manipulações. Então, novo. Então, aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso exemplo, tá? Vocês conseguiram assistir a aula de reatância capacitiva e reatância indutiva? XC, deixa eu colocar aqui, ó. XC. Vocês lembram qual que é o valor de... qual que é a forma de reatância capacitiva? Ninguém? Era XC, que a gente fala que é a reatância capacitiva, é igual a 1 dividido por 2 vezes o valor de π vezes F, que é a frequência que o sistema está, nesse caso aqui 60 Hz, vezes a capacitância. Tá? E a reatância indutiva? Vocês lembram? Pessoal, eu estou falando grego, como é que tá aí? Vocês conseguiram assistir a outra aula lá? Sobre esse assunto aqui? Hã? Alguém conseguiu? Hein, pessoal? Eu não. Você ainda não assistiu essa aula aqui? Não. Depois dá uma olhada lá na plataforma que vai ter, né? Eu explico como é que surge essas reatâncias, tá? O que é isso, assim, de uma forma geral, para quem ainda não viu? Reatância capacitiva e reatância indutiva é quando a gente tira esses termos aqui, ó. Esse aqui está em termo de Henry, está em termo de Faraday, a gente coloca todos em termos de resistência, tá? A gente transforma esse indutor em uma resistência, tá? E a resistência de um indutor, ela se chama reatância indutiva. A resistência de um capacitor, ela chama reatância capacitiva. Beleza? Então vamos calcular qual que são os termos em termos de resistência desses componentes. Tá? Então vamos fazer do primeiro aqui, o L1. Tá? Então vamos aplicar essa fórmula aqui no L1. Então é 2 vezes π. Vocês lembram qual que é o valor de π? 3,14? 3,14. E qual que é a frequência aqui que ele disponibiliza? Até falei para vocês, 60 Hz, né? E qual que é a indutância desse componente? De 100, 100 milihenry, tá? 100 milihenry. Indutância é milihenry. E mili a gente sabe que é 10 elevado a menos 3, né? Então eu vou ter que expressar ele aqui em 10 elevado. Ó, deixa eu ver se eu dou conta de colocar alguma coisa. Aqui, ó, seria menos 3, tá? Então é 100 elevado a menos 3 é 100 milihenry, beleza? Então façam esse cálculo aqui, por gentileza, enquanto eu vou montando as outras fórmulas. Vou ficar guardando, hein?
Micro é 10 elevado a quanto, pessoal? Vocês lembram? Se mili é menos 3, micro é quantos? 10 elevado a menos quantos? Alguém lembra? Menos 6, tá? Tem alguém fazendo? Se tiver alguém fazendo, se manifesta. Se ninguém falar que está fazendo, aí eu vou fazer aqui. Beleza? Tem alguém fazendo? Provavelmente não, né? Então vamos lá. Estou Tá tentando tentando? aqui. Então tá, eu vou fazer a segunda aqui. Você tá na primeira, né? Isso. Então eu vou fazer aqui com o pessoal. Ó. 2 vezes π. Como é que eu seleciono π? Toda vez que eu aperto Shift, eu consigo selecionar esses valores aqui, ó. Então aqui deu um π, ó. Shift π vezes 60 vezes 80 vezes 10 elevado. Como é que eu elevo aqui, ó? Eu coloquei esse chapeuzinho aqui, ó. Elevado a menos 3. Quanto que eu tenho? Então eu sei que essa resistência aqui é de 30,1, né? 30,1. O quê? Aqui é ohms. Tá? Porque a gente colocou aquele termo que era em Henry em ohms. Tá? Vamos fazer essa outra aqui? Então, como é que eu faço essa outra? É 1 dividido. Eu coloco entre parênteses para ficar melhor, tá? Então, é 2 vezes π. A gente coloca shift. Ó, o π veio para cá. Vezes 60. Vezes 70. Vezes 10 elevado ao quê? Menos 6. Tá? Então, o que que eu tenho? 37,9, né? Para arredondar. 37,9 o quê? Ohms. Conseguiu fazer essa primeira? Não, ainda não. Tá. Vai prestando atenção aí à explicação. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Então, eu sei que é 2 vezes o shift π. Aí eu vou ter o valor de π, tá? Outra coisa que eu acho importante, pessoal, que vocês comprem uma calculadora científica, tá? Então, todas têm esse formato aqui, tem algumas bem mais baratas, mas todas têm esse formato aqui, todas têm as mesmas funções, tá? Então, é importante que você tenha para fazer o curso. Tá? A gente está em eletricidade ainda, ao longo do curso tem muito cálculo para a gente fazer, tá? Vezes 10 elevado ao quê? Menos 3. Então, eu tenho aqui essa resistência aqui é de 37,7. Arredondando. Ohms. Beleza? Então, eu tenho todas as reatâncias. O que que eu fiz aqui? Eu transformei esses termos que eram indutâncias. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu transformei isso aqui. Deixa eu ver se dá para colocar contorno. Contorno não, é preencher, né? Então, aqui, ó. Opa, essa aqui é resistiva. Essa aqui é indutiva. Deixa eu colocar sem contorno. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Qual que é o valor de L1? Que a gente calculou? 37,7. 7,71. Micro-ohm, né? Na verdade, isso aqui é ohm, né? Deve ter colocado. E 7,7 ohm. E o valor desse aqui? Da L2? 30,1. 30,1.
Não vou colocar ohms aqui não, porque senão vai para cima aqui. E o C1? 37,9. 37,9. Então, o que que a gente achou aqui? Tudo em termos de ohm, tá? Por quê? Porque é o valor que a gente precisa aqui de resistividade, beleza? Então, a gente já tem esses valores. O que que a gente precisa agora encontrar? É justamente a impedância dessa parte do circuito e a impedância dessa segunda parte do circuito, tá? Então, o que que a gente faz aqui? Como é que a gente acha a impedância? Que eu falei para vocês. Se eu tenho essa parte do circuito, o que que eu sei? Eu sei que existe uma parte. Deixa eu colocar aqui. Oh, não. Então, tem esse termo aqui e esse termo aqui, tá? Então, tem esses termos aqui, tá? Qual que é o valor da resistência que eu falei para vocês? Qual que é a parte real desse sistema, que é a parte resistiva? Qual que é o valor dela? É 20, não é? É a parte real, a parte resistiva. Então, eu tenho aqui que é 20. E qual que é a parte imaginária que a gente calculou? 37,7. Então, tudo que a gente estudou lá se aplica aqui. Por quê? Porque um circuito, quando a parte dele é totalmente resistiva... Alguém fez alguma pergunta? Não. Então, aqui, ó, quando a gente tem a parte resistiva, é a parte real. E a parte que a gente calculou da reatância é a parte imaginária, que é o que eu falo para vocês na aula que eu explico, tá? Sobre essa parte de reatância, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu posso descobrir o ponto P? Opa, isso é o torto. Sim. E a partir do ponto P aqui, eu posso traçar um H aqui, descobrir o Z? E eu posso descobrir o ângulo que esses pontos trazem para mim? Posso, tá? Então, beleza. Então, eu já tenho aqui. Como é que eu posso escrever? Então, aqui eu tenho o valor de A e o valor de B. Como que eu posso escrever da forma retangular? Retangular fica 20. Então, vai ser meu Z, ele vai ser 20 20 mais J, J, 37,7. opa, J 37,7. Excelente, tá? Então, eu já consegui expressar um circuito na forma retangular, tá? E eu também posso transformar esse circuito na forma polar, beleza? Então, isso aqui é a primeira parte, tá? Então, vamos descobrir agora como é que a gente consegue expressar a forma retangular do outro circuito. A gente já tem a primeira parte, tá? Então, vamos expressar agora a forma retangular do segundo circuito. Esse aqui, teoricamente, é a primeira parte. Esse aqui é a segunda parte. Tá? Então, como é que a gente pode expressar? Então, eu tenho uma componente puramente resistiva? Tenho, não tenho? É 15. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, como é que eu posso expressar? É 15, que é a parte puramente resistiva, menos, ou mais, né? J. O que que eu posso fazer aqui, pessoal? O que que eu falei para vocês? Que eu tenho que tirar XL menos XC. XC. E quanto que dá isso aqui? Eu já separei minha parte puramente resistiva, agora eu vou selecionar a minha parte imaginária. E a minha parte imaginária é justamente a parte da reatância indutiva. Então, eu tenho que achar minha parte imaginária agora. Então, quanto que vai ficar isso aqui? 15 mais J. 15 mais J. Qual que é o valor de XL? Nesse caso aqui, XL2. 30,1. 30,1 menos o valor do XC. Qual que é o valor de XC?
Esse aqui, pessoal, é tudo valor... esse aqui eu nem coloquei, mas todos são em termos de x, viu? Aqui, ó. Aqui você vai ter x, xl1, né, que é a reatância indutiva 1. Aqui você vai ter a reatância indutiva 2. Aqui você vai ter a reatância capacitiva. Tá? Eu não tinha colocado aí não, mas... Tá? Então, esses aqui são termos de x. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, o valor de xc é o quê? 37,9. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, vai ficar quanto? Vai ser 15, mais ou menos. J... Vou acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo da gente terminar. Menos J, 7 pontos... Dá quanto aqui? 7,7. 30,1. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 30,1 menos 37,9. 30,1 7,8, né? 7,9. 7,8. Daqui deu 7,8. Tá? Negativo, né? Menos 7,8. Tá? Então, aqui eu tenho aqui o valor do valor retangular, né? E como é que eu expressaria isso aqui em uma forma de gráfico? Então, eu posso colocar aqui, ó, meu gráfico. Tá? Como é que ficaria aqui? Qual que é o meu termo de A? Qual que é o valor dele? Meu A, 15, 15. E meu B, 7,8. 7,8. e a gente tem como descobrir também ele em termos de polar, né? Só a gente utilizar as fórmulas lá. A gente acha o Z e acha o ângulo aqui. Beleza? Até aqui vocês conseguiram entender? Então, eu descobri as fórmulas, né, utilizadas nesses dois caminhos, tá? Então, a impedância desse caminho é essa, e a impedância desse caminho aqui é essa, tá? A partir do momento que eu junto a parte real da parte imaginária, eu tenho uma impedância, tá? Ela não passa a se chamar reatância mais, ela começa a se chamar impedância, beleza? Então, aqui, né, eu tenho as duas fórmulas já. Agora, o que eu faço para descobrir a corrente? Como é que é a primeira lei de Ohm para descobrir a corrente? Né? V é igual a R vezes I, né? E eu quero descobrir a corrente, que passa em cada sistema. I que é igual a V sobre R. V sobre R. Beleza. Então, aqui eu já tenho as fórmulas. Eu tenho aqui esse valor. O que é esse valor aqui? Impedância. Impedância é a mesma coisa do que a resistência, né? Então, esse aqui eu posso utilizar aqui, ó. Nessa forma, em vez de utilizar esse valor, eu posso utilizar esse aqui, ó. Porque é a mesma coisa. Ele também está se opondo à passagem dos elétrons. Então, é uma forma de resistência. Beleza? Só que a minha tensão, ela está em que forma aqui, ó? Ela está no valor polar. Por quê? Porque eu sei que é 27 e ele dá um ângulo aqui. Qual que é o ângulo? O ângulo é 0, não é? Aqui, ó, ele está expressando o ângulo dessa tensão. Tá? Então, eu sei que a minha tensão ela vale 127 com ângulo 0. Tá? Como é que eu posso aplicar essa fórmula agora? Então, vai ser 127 com ângulo 0, tá? Dividido pelo valor que está em retangular. Tá? Só que eu quero esse valor em retangular. Para fazer divisão, como é que eu faço? Os dois têm que estar no mesmo valor, né? E, qual que é o ideal para a gente fazer divisão? Retangular ou polar? Que a gente comentou. Polar. Polar, né? Isso. Polar, né? Então, o que você pode fazer? Olha, professor, eu já sei calcular. O que eu posso... Você pode agilizar aí para a gente? Posso, ó. Calculadora de retangular para polar. Então, tudo tem na internet, pessoal. Mas eu espero que vocês aprendam. Então, aqui, qual que é o valor do valor de A? Aqui nessa forma. 20. Qual o valor de J? 37,7. Então, aqui, ó,
eu lanço aqui, ó, converter, eu tenho o valor aqui dele, ó. Então, eu sei que meu R, que no caso é o Z, vale 42,6 e meu ângulo é de, que é o ângulo em graus, é de 62,05. 4. Então, qual que é a minha corrente que passa no primeiro circuito, nessa primeira malha aqui, nesse primeiro ramo, né? Então, 127 dividido por 42,6. Deu quanto aí, pessoal? 2,98. 2, opa. Chega mais próximo aqui. 2,98. E qual que é o ângulo? 0 menos 62,2 menos 62,05. Então, esse aqui é o valor da minha corrente, tá? Então, eu tenho que, nesse ramo, eu tenho uma corrente aqui passando de 2... Nossa, tá, minha letra tá feia demais. Vou ter que arrumar 2,98 com um ângulo de quanto? Menos 62,5. Deixa eu colocar aqui na frente. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Vocês conseguiram entender aqui, mais ou menos? Sim, mais ou menos. Tá? Reassiste essa aula, vai fazer mais sentido, ó. Então, eu tenho aqui que o valor da minha corrente que passa nessa parte do circuito é 2,98 e o ângulo dele é 62,05. Tem como eu transformar em retangular? Tem, tá? A resposta? Tem, tá? Então, aqui vai ser corrente é igual, né? Isso aqui é em ampere, normal, tá? E, então, o que eu descobri? Que nessa parte do sistema passa essa corrente com essa angulação, tá? E na outra parte do sistema, o que eu posso fazer? A mesma coisa. Então, eu tenho os valores aqui em polar, tá? Em retangular, eu posso transformar em polar. Qual que é o valor de A? Nesse segundo ramo aqui. Valor de A, que a gente descobriu aqui, ó. O dia é 15. E o valor de B? 7,8. Menos 7,8. Por quê? Porque Isso. aqui é negativo, ó. Tá? Então, aqui você converte. Então, você vai ter esse ângulo aí, tá? Então, como é que a gente vai descobrir o I? Que no caso aqui é o I1, né? Que é o I do ramo 1, tá? E o I do ramo 2. Como é que a gente descobre ele? 127, o ângulo 0. Como é que vai ser esse aqui? Qual que é o valor? 16,9. Qual que é o ângulo? Ângulo é menos 27,47. Menos 27,47. Tá? Faz aí pra gente, pra ver quanto que dá aqui. 127 dividido por 16,9. Dá 7,5. 7,51, 7,51, né? 51. Para usar duas casas. 7,51. Isso. E qual o ângulo? E qual o ângulo mesmo? Aqui era negativo, então ele passa como? Passa a ser negativo, né? Ele Ou passa positivo, né? Porque menos com menos é mais. Mais. Então, vamos voltar para cá. 7. Eu vou comprar um negocinho para escrever melhor, porque eu vou escrevendo para cima, nunca vi isso. Vamos lá. Então, beleza, a gente já chegou aqui. Como é que a gente agora calcula a corrente total desse circuito? Então, a gente sabe que nessa parte do circuito passa essa corrente. Qual que é essa corrente? Deixa eu colocar menor aqui. Essa corrente é? 2,98. Não, é 7,51 com ângulo de 27,47. 27,47, tá? Então, aqui eu tiro, né, esse valor aqui.
Volta aqui. Viu? Então, aqui em cima passa essa corrente, aqui embaixo passa essa corrente. Qual que é a corrente total? A gente vai seguir aqui a primeira lei de Kirchhoff, tá? As correntes que entram em um nó tem que ser igual às correntes que saem do nó. Então, se está entrando essa corrente aqui e essa corrente aqui, qual que está passando aqui? Não é a soma dessas duas? Então, Sim. a corrente total tem que ser igual à soma das duas correntes que entram no circuito. E por que que a gente calculou com 127? Teve algumas pessoas que me enviou, fez o paralelo desses dois sistemas, só que não é assim que funciona. Por quê? Porque aqui nessa parte do ramo passa a mesma voltagem que essa parte do ramo. Por quê? Porque esse sistema está em paralelo, tá? Então, é importante que vocês se atentem a isso aí. Não faz o equivalente desses dois sistemas aqui, não, tá? Não serve para esse sistema aqui. Beleza? Então, a corrente total, qual que é a corrente 1? 2,98. Com ângulo de Menos 62,5. mais Mais o 7,51. 7,51 com ângulo de 27,47. Para fazer soma, eu uso polar? Sim ou não? Sim? Não. Eu só faço multiplicação e divisão com polar. Para fazer soma, eu tenho que utilizar retangular. Retangular. Tá? Tá. Então, o que que eu faço aqui? Ó? Eu vou utilizar esse conversor, eu vou deixar para vocês, eu não vou fazer essa última parte não, tá? O que que você tem que fazer aqui? Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda e soma. Vocês fazem a segunda e soma. Então, aqui, ó, 2,98, que é o valor do raio, né? Que ele chama aqui de raio. Qual o valor do ângulo? Menos 62,05, não é? Isso, menos 62. Aí você vem aqui, ó, clique em converter. Eu prefiro que você faça na mão, tá? Na calculadora, que vocês vão ficar fera. Então aqui, ó, 1,397 e J mais J. Na verdade é menos J, né? Por quê? Que deu menos, ó. Menos J, 2,632. Tá? E o que você vai fazer aqui com esse outro? A mesma coisa, tá? Você vai colocar aqui 7,51 e aqui 27,42. Você vai descobrir tanto o valor real quanto o valor de J. Você vai pegar aqui e somar esses termos aqui, tá? Depois você vai encontrar aqui o T total em termos retangulares, tá? Então você vai ter aqui um valor, né, de A e aqui você vai ter um valor de B, que é o valor que você vai encontrar dessa soma, beleza? E depois você vai vir aqui, ó, colocar ele em termos de retangular e em termos polares. Não use isso aqui por enquanto, pessoal. Estou te mostrando que tem uma ferramenta, mas o que eu aconselho que vocês façam? Na mão mesmo, tá? Vai colocando aqui, ó, igual esse aqui. Ele gera um gráfico. Tá? Ele gera um gráfico. Qual que é o gráfico? Valor de A, 1,39. Qual que é o valor de B? 6, só que como ele é negativo, ele gera para baixo aqui, ó, esse gráfico, tá? Tem que ficar atento a isso também, ó, ele gera um gráfico assim. Então, aqui vai ser menos 2,63. Aqui vai ser 1,39, tá? E você acha aqui o ponto, né? Você faz aqui a hipotenusa, o valor de Z, depois você faz o ângulo, tá? Esse é o que eu aconselho que vocês façam, não utilize essa ferramenta não. Tá? O que eu quero? A resposta da corrente total em termos retangulares e em termo aqui de valor polar, beleza? Conseguiram entender aí, pessoal? Um pouco dessa aula? Ela é bem complexa, essa aula, tá? Não é coisinha de se aprender do dia para a noite, não. Fechou? Conseguiram entender? Alguma pergunta? Esse último ângulo aí que o senhor fez, aí o senhor fez para baixo. Ele ficou com dois ângulos. Como é que eu sabia o ângulo correto? É o ângulo aqui que está rente ao eixo X, viu? Então, se ele tivesse para cima e tivesse um valor aqui, é sempre esse ângulo que está aqui no eixo X, aqui, ó, que está apontado nesse eixo aqui, ó. Tá? Nunca vai ser esse aqui do outro eixo, não. Esse aqui não. É sempre esse aqui de baixo. Se tiver grudado aqui nesse eixo X, que é o eixo real, é o ângulo que você está procurando.
Beleza? Conseguiu entender? Mais ou menos. Tá, deixa eu explicar aqui, ó. Então, aqui, ó, se você for traçar aqui, se for um valor positivo, de ângulo positivo, ele vai estar aqui em cima, né? Você vai conseguir traçar um valor aqui. Se ele for negativo, ele vai estar aqui embaixo. Você vai conseguir traçar um valor aqui. Tá? Então, se for negativo, igual nesse caso aqui, sempre você vai olhar o ângulo olhando para esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui. Qual que é o ângulo que essa reta faz com esse eixo? Com esse eixo X. Tá? Nunca você vai olhar o ângulo que ele faz com esse eixo aqui de baixo, não. Tá? Então, aqui, o que você pode colocar? Ó? É com esse eixo aqui, ó. É sempre o ângulo do eixo X. Independente da reta. É esse ângulo aqui que faz com esse eixo X. Beleza? Entendi.